Vamos conversar agora com o Dr. Auri Lopes Júnior, advogado criminalista, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade Complutense de Madrid, professor da PUC-RS, autor de várias obras. E sempre aqui agora do LFG São Paulo também. Olha aí. Coordenador. Entre tantas outras atividades que, se a gente for comentar aqui, não vai ter entrevista suficiente, tempo para entrevista. Mas, doutor Auri, mais uma vez, comemorando a 20ª edição da Jornada Internacional, que nós temos que comentar a respeito. Afinal, nos encontramos em várias. Várias, eu já nem sei mais, eu acho que essa deve ser a minha 15ª ou 10ª alguma coisa. Mas é sempre bom vir a Gramado. Todo ano eu digo que vai ser o último, né? Mas Exatamente. aí eu vou... Eu ia comentar a respeito. O ano passado... Eu jurei que era a última vez. É para não cansar também, né? Mas é que sempre é gente nova, é muita gente fora, então é um espaço muito legal. Eu digo que não vem, mas eu venho. Quais os casos em que as pessoas precisam recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi o tema de sua palestra? Então, hoje eu falei muito sobre direitos fundamentais e falei também sobre a questão do controle de convencionalidade. O que acontece? O Brasil é signatário, firmou a Convenção Americana de Direitos Humanos e desde então a gente não trabalhou com ela. E ela foi recepcionada conforme o Supremo com caráter supralegal. Então, ela está acima de toda a legislação ordinária, acima do Código Penal, processo penal e abaixo da Constituição. E o processo precisa se convencionalizar. Então, o que acontece? Não só nós podemos usar isso no nosso dia a dia, sim, alegando que determinado ato processual não só viola a Constituição, como também viola a Convenção Americana de Direitos Humanos. E lidar com ela, pré-questionar a violação da Convenção, até para ter um recurso extraordinário para o Supremo, enfim. E claro, excepcionalmente, você vai ter casos do Brasil que podem acabar sendo julgados na Corte. Por exemplo, o Mensalão já está na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um dos acusados do Mensalão, um dos condenados do Mensalão, já levou o caso, já está primeiro na comissão, porque o caso primeiro entra na comissão e aí a comissão decide se vai levar para a Corte. E o argumento para aceitar o caso, até foi o José Dirceu, foi exatamente da violação do direito ao duplo grau de jurisdição, porque ele, sem ter prerrogativa de função, foi julgado originariamente no Supremo. E ele diz, não, eu queria ser julgado num juiz, ter tido um recurso para o tribunal e depois ir para o Supremo. Então esse é um caso interessante que já está lá. Enfim, o campo de aplicação da Convenção é muito grande e a gente tem que aprender a trabalhar com ela. Com certeza. Mas como o senhor está vendo esta questão polêmica da redução da maioridade penal que está tramitando no Congresso? Então, para falar a verdade, isso é uma discussão antiga, os caras estão refritando uma comida velha, só que, claro, de uma maneira oportunista, populista, aproveitando o momento para vir com aquele discurso de sempre, ou seja, mais do mesmo, mais direito penal. É claro que para mim parece, é um erro absurdo você reduzir a maioridade, e eu expliquei muito rapidamente para o pessoal. Primeiro, é um mito essa história de que o adolescente não é punido. Desde 90, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o maior de 12 anos pode ser punido sim por os atos infracionais, pode ser punido inclusive com uma restrição da liberdade até 3 anos, pode ser prorrogada por um período de semi-liberdade, enfim, nós punimos sim a pessoa entre 12 e 18. Então é um argumento completamente falacioso dizer que é impune. E a polêmica é tão grande, não é? Claro, e a polêmica é grande e toma, digamos assim, áreas bastante preocupantes se você considerar o que é a realidade do nosso sistema carcerário. Porque se você botar um adolescente com 15, 16 anos num presídio como é as condições do presídio no Brasil, você vai estar matando o futuro dessa criança, desse adolescente, e vai estar dando mão de obra barata e fácil, manipulável para o crime organizado e para as facções. Então é um erro absurdo, mas é um discurso fácil que vende. Mas, doutor Auri Lopes Júnior, vamos falar a respeito da sua última obra, que foi lançada, Fundamentos do Processo Penal. Na verdade, vamos mostrar o livro, então. Eu tenho trabalhado muito com esses 2 livros, que é o Manual de Processo Penal, já de todos, na 12ª, vai para a 13ª edição, que é um livro de processo penal completo, um curso. Só que, claro, sempre tem muitas coisas que eu quero colocar no livro. O livro já tinha 1.400 páginas, aí até uma leitora mandou um e-mail dizendo, professor, o livro está muito pesado. E eu disse, mas por quê? Para carregar? Aí ela disse, não, é porque o livro caiu da prateleira na minha cabeça e eu tomei 6 pontos. E aí apareceu a foto, 6 pontos, eu digo, não, está na hora de diminuir o tamanho. Aí eu criei um outro livro, Fundamentos, onde eu dei uma resumida na parte inicial do processo penal e passei para cá, que são pontos muito importantes, o estudo de sistemas processuais. É um livro mais objetivo, então? Não, eu diria que tem alguns pontos da parte de fundamentos do processo, que eu enxuguei no manual e aqui eu pude alongar e, digamos, aprofundar, até para ninguém dizer que o livro está superficial nisso, sabe? Porque eu sempre tinha uma preocupação muito grande que o livro tivesse uma leitura interdisciplinar, uma leitura aberta, que fosse além do beabá.
sabe? Claro, sempre reclamaram que o livro era muito grande, mas é que eu acho que a gente tem que superar esse fast food teórico, sabe? De fazer um resuminho, uma sinopse, de certa maneira fazendo até pouco da capacidade das pessoas de refletir sobre. Então eu criei um outro livro, que é a parte de sistemas, objeto, a própria natureza jurídica do processo, que é um tema muito importante, mas é um tema para quem quer, digamos, refletir de forma mais profunda. Aí eu tirei do manual, que é mais graduação e botei nesse. Mas enfim, é um livrinho muito legal, muito legal mesmo. E está sendo muito bem vendido, né? Não, os dois vendem muito, eu fico feliz em que pese. Hoje aqui, muitos queriam, muitos receberam os autógrafos. Claro, não, até eu digo, as pessoas reclamam, porque o livro é caro. Primeiro que é um investimento necessário, sabe? Você que vai ser advogado, vai ser promotor, vai ser juiz, tem que investir em livro, velho. Segundo ponto, na verdade, a cadeia produtiva de um livro é muito complicada, é muito caro. Então é claro que chega no preço final, às vezes elevado, mas eu faço de tudo, eu abro mão de direitos autorais, eu reduzo folha para que o livro fique sempre possível de ser comprado. E o preço é muito bom. Ótimo. Então até a próxima. Até a próxima jornada, ou antes disso. Isso, antes disso vamos nos encontrar. Muito obrigada e sucesso cada vez mais. Um prazer sempre. Vamos nos encontrar de novo.